Boa noite, igreja. Graça e paz. Foi feita a oração pela minha vida, para nós professores, então, convicção que a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas, que a palavra de Deus seja ministrada. Eu converso muito isso com o pastor Márcio, nós pregadores reformados, a gente tem realmente a exigência de estudarmos a palavra, mas o sermão é concedido do céu, e é uma oração que é feita para que Deus nos conceda o sermão, e assim a gente tem que estudar a sua palavra para estar pregando a igreja, e primeiro falando com os nossos corações. Eu já peço aos irmãos que deixem suas Bíblias abertas no livro de Hebreus, capítulo 12, por favor. Esse é o texto da nossa meditação hoje. Hebreus, capítulo 12. Texto muito conhecido. Recentemente a gente acabou de estudar a Bíblia toda. Um pouco tempo atrás, agora nós estudamos o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 12, mais precisamente nós estaremos lendo os versículos, do versículo 4 até o versículo 13. Hebreus 12, do versículo 4 até o versículo 13. Na Bíblia Almeida, as provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Todo mundo entendeu? Amém? Está aí fazendo a leitura? Peço aos irmãos que estejam acompanhando, por favor. Hebreus capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 13, assim diz a palavra do Senhor. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverares. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, que então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor nos parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina perfeita no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecer as mãos decaídas e os joelhos trôpegos e fazer caminhos retos para os pés, para que não se extraviem queimando, antes seja curado. Amém. O Senhor nos ilumine os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que a sua palavra seja aplicada aos nossos corações. Esse sermão, dentro desse contexto, me veio à mente uma situação que eu passei recentemente, até inusitada. Eu estava no salão aí, cabeleireiro, e eu estava aguardando para ser atendido, e tinha o cabeleireiro estava cortando o cabelo de uma criança, deve ter no máximo 7 anos, e a irmãzinha esperando, e a mãe sentada também aguardando. Né? E naquele momento ali eu sentei e fiquei quietinho, eu gosto de ficar sentado, às vezes até estou de óculos escuros, até tirando um cochilo, a gente trabalha no lugar, não pode encostar não. Nós esperando o cabeleireiro, e a menina começou a pular e quase pulando meu pé, e aquele todo, e atrapalhou o cabeleireiro, mas encostava toda hora lá na cadeira, o cabeleireiro buscando, porque o menino tem que fazer um raiozinho no cabelo dele, então é um gilete, né? É com navalha. Então o cabeleireiro respondeu frio e a mãe não chamava atenção por nada. E aquele trem todo, e ela ia em frente do espírito, dançava em frente do espírito, já tentava virar a cadeira de novo, o cabeleireiro já estava suando, não tinha nem cabelo, estava suando já. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou deixar a atenção nessa menina aqui. Eu vou entrar nisso não. Aí eu falei, não, eu vou ficar quieto, vou ficar na minha. E começou aquele tempo, não vou chamar a atenção, não vou entrar. Só que eu fui meditar e falei assim, não posso chamar a atenção dela, não é minha filha. Eu não corrijo o filho dos outros. Quando eu tiver meu filho, se eles fizerem um filho, eu vou corrigir. Eu sei que os pais dele não corrigem o filho dos outros, corrige. E os outros que corrigem os outros. Então, se a mãe não estava corrigindo, aí eu que corrigi. Vou segurar a onda aqui, né? Tá difícil. Vai fazer o meu coisa, eu umas 20 vezes. Aí eu interpretou que a atenção passando. Aí na hora que acabou de cortar o cabelo, o cabeleireiro deu até glória a Deus. Eu falei, é crente, glória a Deus. Nossa, Deus, o cara vai cortando a orelha do menino aqui. Eu falei assim, não, Deus é
misericordioso, né? Aí não que ela saiu, eu falei, que gente, não chama a atenção de jeito nenhum. Meu Deus do céu, os pais acham que não corrigir, isso quer dizer que ama. Eu falei assim, eu não corrigi porque não é meu filho. Eu também não, né? Filho meu, eu não corrigi. Ele falou assim, o dia foi pior. Eu falei, pior que isso? Não foi. Ele falou, não é possível. Ele falou, teve um dia que chegou um pai para guardar cabelo, com 3 meninos, um cortando, os dois dando bicicleta dentro do salão. Descantinho, eu falei, Jesus, amado. Eu falei, não, aí é demais. Ele falou assim, o pai assim, você não vai corrigir o menino, não? O pai falou, não, você é eu gosto mais deles, eu vou deixar eles assim. Aí eles ficam tranquilos, eles não me aborrecem, nem nada, ele está aborrecendo é eu, né? Está aborrecendo você, mas está me aborrecendo que misericórdia, não dizer que o menino pulava aqui, né? Aí nós saímos, graças a Deus. Ele orou, não estava nem voltar o gabinete, não estava nem vou perder o título. Eu pensei, essa geração que a gente tem hoje, né? Os pais acham que não corrigir, quer dizer que esse nome de amor está ensinando os filhos, né? Infelizmente, essa geração tem sido aí chamada geração Nutella, né? Vou deixar fazer do jeito que isso quer dizer que ama, né? Mas nós sabemos que dentro da palavra de Deus isso é totalmente o oposto, né? Do que nós conhecemos, do que nós aprendemos, do que Deus nos ensina. O autor de Hebreus ele vem trazer essa carta de exortação àqueles judeus cristãos que estavam passando por ferrenha perseguição, né? Ele tem que falar aqui sobre a superioridade de Cristo, que é a palavra-chave do livro. Então, aqueles cristãos estavam passando por ferrenha perseguição por estarem professando a fé em Cristo Jesus. Abandonaram os ritos judaicos, principalmente judeus convertidos à dispersão, que estavam fora da comunidade de Israel. E estavam passando por perseguição ferrenha. Nero, né, pastor Márcio? O pastor Márcio falou sobre Nero, que estava naquela época perseguindo. Então, assim, com certeza, coisas hediondas acontecendo com eles. Então, essa carta dos Hebreus é para trazer exortação e encorajamento para aqueles cristãos que estavam passando por ferrenha perseguição. E o autor de Hebreus ele não nega esforços. Aqui no capítulo 11 ele vai falar sobre a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres do Senhor que não negaram a fé mesmo em meio à face da morte. Então ele traz esse exemplo para os cristãos de Hebreus. Olha, esses irmãos aí passaram por tudo isso e não negaram a fé. Tenham eles como testemunhas. Olhe o exemplo deles para que vocês não desmaiem, para que vocês não desanimem essas perseguições, essas lutas que vocês estão enfrentando. E depois o autor de Hebreus ele vem com um exemplo maior, um exemplo superior, Cristo Jesus. Suportou tamanha oposição dos pecadores. Ele fala isso para os cristãos, olha para Cristo, puro, santo, sem defeito. Suportou tamanha oposição dos pecadores. Olhe para ele, para que vocês não desanimem quando vocês estiverem sendo perseguidos, e quando vocês estiverem passando por situações de tentação, de luta, de batalha. Então o autor de Hebreus vai só reforçando esse encorajamento e essa exortação, até chegar ao ponto, no versículo 4, que os irmãos vai estarem acompanhando a leitura, de chegar no ponto extremo e falar: olha, essa luta que vocês estão enfrentando aí por fora e por dentro, vocês não têm resistido até o sangue, não. Cristo resistiu. Cristo teve uma batalha espiritual tão forte pela sua natureza humana, ele estava realmente inclinado a desistir do plano de redenção da natureza humana. Aquela batalha ali chega a suar gotas de sangue. Mas esses cristãos não chegaram a esse ponto. Cristo chegou. E Cristo chegou a ponto de ser tentado em toda a nossa semelhança e nos dá poder e graça para chegar diante dele e socorrer em meio a essas tentações. Então, o autor de Hebreus traz esse encorajamento, essa exortação aos irmãos de Hebreus. E no versículo 5, ele traz algo à memória dos irmãos de Hebreus, dentro do contexto que eu mencionei aqui em cima, com a introdução. Os irmãos da Bíblia, o que tem a ver essa introdução? Mas nós iremos agora destrinchar a palavra. No versículo 5, peço aos irmãos que acompanhem. Isso acontece muito com as nossas vidas. Quando nós estamos sendo perseguidos, passando por provações externas, por lutas, por batalhas e perdas, e também tentações internas, esses irmãos estão passando a tentação ferrenha de negar a fé, ao ponto de muitos querem até deixar de congregar. Mas o autor de Deus fala assim: ó, não deixe de congregar, não é costume de alguns não, viu? Permaneçam firmes na fé, congregando, tenham amor por estar reunido com a igreja do Senhor, porque devido a essa luta que vocês estão enfrentando externamente, internamente de negar a fé, versículo 5, vocês estão esquecidos da exortação que com a filha discorre convosco. É isso que acontece muito com nós. Chega a luta, chega a tentação, nós esquecemos de quem nós somos.
E quem nós somos? Filhos de Deus, filhos do Senhor. Nós somos filhos dele. E como filhos, nós somos o quê? Corrigidos. Como filhos, nós somos tratados por esse Deus. E no versículo 5, peço aos irmãos que me acompanhem, o autor de Deus está dizendo para esses irmãos em Cristo, e falando conosco, que as provações, as lutas, as aflições externas e internas, nada mais são do que a forma pedagógica de Deus corrigir e tratar os seus filhos. É isso que o autor de Deus está nos ensinando. Ele diz assim, versículo 5 até o versículo 7. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há que o pai não corrige? O autor de Deus está ensinando os irmãos em Cristo a passar por ferrenha perseguição e luta. As provações, as lutas eram a correção do Senhor. Ele estava ensinando para eles, ser corrigido é ser amado por Deus. Esse é o termo do nosso Senhor. Ser corrigido é ser amado por Deus. Por quê? O próprio versículo 6 nos responde: porque Deus corrige a quem Ele ama. Quando nós estamos vivendo as nossas vidas do jeito que nós queremos, vivendo do jeito que nós achamos que o nosso jeito dá para servir a Deus, Ele nos corrige. As aflições vêm como podas para Deus cada dia mais nos fazer a imagem e semelhança de Cristo. E a correção que vem do Senhor às vezes dói. Tem lutas, tem provações, porque as suas correções tiram de nós a autossuficiência, nos leva a depender dele. O momento da correção é difícil, né? Como foi mencionado aqui, era difícil. Mas nós não devemos nos menosprezar a correção que vem do Senhor. E muitas das vezes nós temos feito isso, menosprezado a correção que vem do Senhor. Sabe por quê? Nós achamos que temos uma maior sabedoria que Deus. Às vezes nós temos pedido muito alto a Deus, Deus não tem nos dado, Deus não tem nos concedido, nós achamos que nós sabemos o que é melhor para nós. Não, Deus é que sabe. É Ele que sabe. E a forma dele não dar é a forma dele corrigir. A forma dele dar também é a forma dele corrigir. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Se nós estamos sem correção, isso é Senhor é muito ruim. Porque o Senhor diz a sua palavra que nós não devemos desmaiar quando por Ele nós somos reprovados. E se tem uma coisa que nós não gostamos é de ser reprovados. Aqueles pais achavam que estavam fazendo o melhor para os seus filhos, não reprovando eles lá no salão de Deus. E nós temos a tendência que o mundo prega aí fora que um Deus que ama é um Deus que vai passar a mão para o nosso pecado. É um Deus que vai permitir a gente viver a vida do nosso jeito. Esse é o Deus que ama. É um Deus que vai dar para nós só prosperidade, riqueza, saúde. Aí fora é pregado esse Deus. A Bíblia não prega esse Deus. A Bíblia prega um Deus que fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto, enganoso, que nós necessitamos dele para tudo. E sem a sua correção, sem as suas podas, nós estaríamos perdidos. A primeira correção que vem é Ele nos mostrando que o nosso pecado é Cristo Jesus. E se Ele não nos mostrasse, todos nós aqui estaríamos perdidos. Então Ele nos corrige desse mau caminho, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E nós não podemos esquecer de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que parar de focar nas lutas, de focar nas dúvidas que surgem, e focar no que foi feito por nós na cruz do Calvário. Está pago, foi pago um alto preço. E esse preço foi pago para que eu e você agora fiquemos com medo do que vai nos acontecer, do que está para nos acontecer, porque Deus está no controle de todas as coisas. Nós não servimos um Deus fraco, nós servimos um Deus onipotente. Nós servimos um Deus que sabe como nos corrigir, porque por mais belas as nossas ações possam estar expostas, Deus sabe qual é a intenção de cada uma delas. E é aí que trata, é na raiz do problema, é na raiz da intenção. E muitas vezes nós fazemos coisas boas para serem vistos, para serem notados pelas pessoas. E Deus vem e nos trata. Ele expõe as nossas intenções para que o nosso coração seja revelado a nós mesmos e nós oremos ao Senhor pedindo: Senhor, tira de mim, coloque em mim um coração puro, me corrija, Senhor Deus, tire de mim isso.
Deus nos trata como filhos, pois o pai que não corrige o próprio filho, vocês aqui, a grande maioria que são pais, se vocês deixarem de corrigir seus filhos, o que vai acontecer? Que loucura que vai ser. Mas quando vocês corrigem, vocês estão mostrando, filho, eu amo vocês. Quando os nossos pais nos corrigiam, era a prova disso. Uma vez que a mãe falou para mim não fazer certa coisa, eu fiz, eu machuquei demais, eu machuquei literalmente. Eu levei um tom de bicicleta que tem cicatriz aqui até hoje. Mas que se eu nunca mais respeitei minha mãe. Mas porque ela sabia o que era melhor para mim, e eu confiei. E quantas vezes nós temos quebrado a cara, porque nós achamos que nós sabemos o que é melhor para nós. E quando o Senhor fecha a porta, a gente quer insistir. A gente quer insistir, mas é Deus nos corrigindo, e falando, eu vou não, confie em mim, descanse em mim. Nós precisamos ter isso que o autor de Deus está falando, que os irmãos passam por lutas e perseguições. E nós não devemos menosprezar a correção que vem do Senhor. Nós não devemos fazer pouco caso. Quando vier a luta, a provação, nós não devemos chegar diante do Senhor e falar assim, você não sabe o que está fazendo, não. A pressão está grande demais, o Senhor está sabendo dosar, não. O Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. Sabe de todas as coisas, o Senhor está sabendo o que está fazendo comigo, não. Às vezes a gente fala isso com Deus, já percebeu? A gente fala isso às vezes assim, sai para fora, mas raramente. O Deus não está sabendo o que está fazendo comigo, não, porque está pesado demais. Esse Deus é todo sábio, não. Mas quem foi que deu a Deus algum conselho para pedir dele alguma coisa? Nenhum de nós. Ele não precisou de conselheiro. Ele se aconselha a si mesmo. Ele sempre existiu. Ele é o alfa e o ômega. Nós somos limitados. Por isso nós devemos confiar a nossa vida ao Senhor. Os nossos cuidados, essa certeza. Não devemos menosprezar de forma alguma, como nós fazemos com os nossos pais. Quando o pai fala assim, filho, você não vai brincar hoje, porque a gente menospreza. Não, meu pai é meu Deus, meu pai é nosso Deus. A coisa que eu mais gosto é a religião fazer. Imagina se Deus deixasse a gente fazer a coisa que a gente mais gosta, que é pecado. Estaremos todos no inferno. Essa é a realidade. Nós nascemos gostando do pecado. Mas Deus é tão bom que Ele nos corrige, coloca em nós um novo cântico, após nós louvarmos e agradecemos o nome dele e falar, nós não temos mais prazer no pecado, nós temos prazer na santidade. Ele nos corrigiu a nossa mente, colocou em nós uma nova mentalidade, após nós agora amarmos aquilo que é santo, e de amar a sua correção, de amar o seu açoite. E muitas das vezes, como ele disse o pastor Márcio, nós que pregamos a palavra, eu comecei a pregar esse ano, presbítero André, às vezes a gente é visto como pessoas que estão aqui na frente trazendo indireta para alguém que está aí ouvindo. Nós estamos trazendo indireta, nós trazemos direta, porque a palavra é de Deus, não é nossa. E Deus açoita a quem Ele ama. Então quando a palavra entra, quando a palavra machuca, mas machuca o pecado, é Deus açoitando a quem Ele ama. Triste é quando nós pregamos e a pessoa sai daqui, não falou nada comigo, está tranquilo. Triste, porque Deus açoita a todo filho. A palavra vem, ela bate, ela é dura, mas Deus faz isso com quem Ele ama. Deus faz isso com quem Ele quer bem. Deus faz isso com quem Ele quer que persevere no seu caminho, porque é para a disciplina que nós perseveramos. É a doutrina que nós temos, perseverança dos santos. Nós não perseveramos, irmão, nos caminhos do Senhor só para a gente receber a salvação no final. Nós perseveramos aqui para sermos trabalhados, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então aqui nós seremos disciplinados, aqui nós seremos tratados. Toda raiz de amargura, tudo aquilo que nós temos quando o nosso irmão vai ser tratado, toda a nossa negligência, não vai ter perfeição, mas nós seremos santos e irrepreensíveis no meio de uma geração incrédula. Porque nós somos chamados para ser luz e sal dessa terra. E para isso, Deus tem que tratar conosco. Para isso, Deus tem que nos punir. Deus tem que nos provar. E as provações fazem isso. Elas provam a nossa fé. Essas são as correções que vem do Senhor. Uma árvore, se ela pudesse falar com o agricultor ou com o jardineiro, ela ia falar assim, não me poda não, está doendo demais. Me poda não, vai cortando meus galhos, está doendo. Mas o jardineiro, o agricultor sabe. Quanto mais podas, mais frutos, mais vida. Assim é Deus nos poldando, assim é Deus nos corrigindo, assim é Deus tirando de nós aquilo que aos nossos olhos parece belo, mas aos olhos de Deus não é, porque Ele sabe que isso vai afetar o nosso relacionamento. Então, quando você estiver sendo corrigido pelo Senhor, dê glória a Deus. Fala, glórias a Deus. Aquela palavra falou comigo, aquela palavra confrontou meu pecado. Glória a Deus. Porque ser corrigido é ser amado. Porque Deus corrige somente quem Ele ama. E continuando, no versículo 8, peço que você me acompanhe, por favor.
Versículo 8 diz assim: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Os nobres da Roma antiga, eles eram casados, tinham suas esposas legítimas e cometiam adultério. Alguns lá cometiam adultério, tinham filhos fora do casamento. E esses filhos eram chamados de bastardos. Os filhos bastardos, o que eles faziam no máximo era dar um dinheiro para eles, eles não passavam fome. Mas os filhos da esposa legítima, eles disciplinavam, ensinavam eles mesmo, doutrinavam eles de forma rígida, quase escravidão, doutrinavam de forma bem correta. Mas os filhos bastardos eles deixavam viver sem nenhum tipo de correção, mas deixavam faltar o pão, davam alimento, mas não davam correção. Ele não tinha intimidade com os bastardos. Ele até cuidava, mas não tinha intimidade. Ele tinha intimidade com os filhos da legítima. É isso que eles tinham. Então, quando o autor de Deus traz esse contexto, mas se estáis sem correção de que todos têm sido participantes, vocês são bastardos. Vocês não são filhos legítimos. Porque os filhos legítimos, nós acabamos de pregar aqui, que são corrigidos. Então, o autor de Deus está nos dizendo, da mesma forma que eu não quis, de forma como corrigir aquela criança, ela toda escolhida lá no salão, porque ela não é minha filha. A gente não corrige o filho dos outros. O autor de Deus está nos dizendo aqui que ser corrigido é ser amado por Deus, sabe por quê? Porque Deus não corrige o filho dos outros. Deus não corrige o filho dos outros. Os filhos dos outros, existem duas classes de filhos: filhos de Deus e filhos do diabo. Os filhos do diabo, Deus deixa o diabo resolver eles, e o pecado. Mas filhos dele, Deus corrige. Deus não tem nenhum tipo de vínculo com aquele que não é dele. Então, irmãos, é uma palavra de exortação muito grande, porque temos visto nas igrejas hoje, infelizmente, muitos cristãos que se dizem ser cristãos, porque vieram aqui, batizaram, fizeram a sua pública profissão de fé, a partir do momento até colocam status no Instagram, no WhatsApp, quem é cristão, mas continuam vivendo vidas pecaminosas, continuam vivendo vidas que não glorificam o nome do Senhor, e achando que está tudo bem entre ele e Deus. Você vai conversar com a pessoa, eles ficam se amando, eu tranquilo, não foi comigo, está de boa, sabe? Eu continuo seguindo a Deus ali, tomando meu goralzinho, está tranquilo, fumando meu cigarro, traindo minha esposa, continuo tranquilo. A partir do momento que eu conheci Jesus, eu continuo não firmando um compromisso concreto com a minha namorada. Até agora eu fui homem pedindo casamento, fala que é crente, e o homem que é crente é pedindo casamento, não fica enrolando não. Cabra macho, crente faz isso, fica enrolando, o nome de Deus faz isso. Tem misericórdia para isso não. O homem tem que ter postura de homem. E mulher que estiver falando um cara desse, está enrolando, sai fora. Então assim, e no contexto, a esposa também, eu converti, o seu crente vai dentro de casa, trata o marido que Deus me livre, não tem submissão nenhuma, e marido com esposa, filhos. Então as pessoas acostumaram a se dizer, eu sou cristão. E o fato de não estarem sendo corrigidos e a mão de Deus não está pensando, você vê, fala do seu crente, estou vivendo pelo jeito, estou tranquilo, estou tendo correção de Deus, Deus não está pensando agora que pensa, Deus está de boa comigo. Deus não corrige o filho dos outros. A palavra de Deus fala, mas se estáis sem correção, de que todos se têm sido participantes, tornaram participantes, logo sois bastardos e não filhos. Deus corrige todos os seus filhos. Não tem um filho de Deus que fica sem correção. Não tem um filho de Deus que vai ficar fora no último dia. O filho de Deus não, ele vai perseverar até o fim. Não tem um filho de Deus que cai e fica prostrado. Não tem um filho de Deus que vai amar o pecado e vai continuar amando. Não, ele é convertido. Deus faz ele perseverar. Essa é a palavra do Senhor. Então nós temos essa pregação aí fora, de que quanto mais uma igreja está lotada, quanto mais uma igreja está cheia de bancos almofadados, lindo e maravilhoso, quer dizer que aquela igreja ali está sendo amada pelo Senhor. Mas se a palavra de Deus não está sendo pregada, ela não está sendo amada, ela não está sendo corrigida pelo Senhor. Porque para alguém receber correção de Deus, precisa ouvir a palavra de Deus. Para alguém se tornar filho de Deus, é somente pela pregação da palavra. Romanos 10, 17. A fé vem pela pregação, e a pregação é da palavra de Deus. Não há outro caminho, não há outro meio. Nós precisamos ter essa compreensão.
Nós precisamos amar a correção que vem do Senhor. Essa correção que faz com que nós cada dia mais sejamos transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus lá em João nos diz: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Olha como é que é forte isso. É muitas pessoas dizendo: eu sou filho de Deus, mas continuam guardando mágoa, odiando o irmão. Quando a palavra vem falar sobre amar o irmão, aí eu não senti nada, não, tranquilo. Não senti uma correção que vem do Senhor. Isso é um sinal de não estar tendo um ouvido de filho, mas de bastardo. Isso é muito temeroso. Nós precisamos ter esse cuidado, esse zelo. E Deus não nos chamou, irmãos, para ficar só sentado aqui no banco. É bênção. Mas Ele nos chamou para sermos transformados em imagem e semelhança de Cristo. É um movimento, é um crescimento. Não é meu tempo. Independentemente se nós não tivermos prosperidade e riqueza nessa vida, a maior prosperidade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, para serem transformados à imagem e semelhança de Cristo. Foi perdido isso hoje em dia. As igrejas hoje querem pregar outras coisas. Aos solteiros, você vai ficar feliz quando você casar. Aí você vai ver. Quando você casar, aí as coisas vão ficar melhor. E nada disso. Se o seu casamento é a sua esperança de felicidade, ele tem um ídolo na sua vida. E Deus não concede ídolo para ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Assim, qualquer outra coisa na nossa vida, seja um trabalho, seja qualquer outra coisa. Às vezes a gente está almejando tanto um trabalho e a porta não abre, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus sabe onde ele abrir, nós vamos nos afastar da sua presença. Tantas coisas que nós pedimos ao Senhor, mas Ele não nos dá, porque Ele corrige. Ele nos corrige, Ele faz com que nós cada dia mais amemos essa santidade. E quando nós estamos sem essa correção, quando nós chegamos no grupo, e a palavra que é pregada, ela não fala no nosso coração, quando nós não estamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, é um sinal de alerta. Que pode ser que nós sejamos bastardos e não filhos. Porque o filho, por mais que ele receba a repreensão do pai, ele ama o pai. Ele sabe que o pai quer o melhor para ele. Ele tem prazer em ouvir a palavra do Pai. Ele tem prazer em seguir os mandamentos, os ensinos e os caminhos do Pai. Agora o bastardo não. O bastardo ele quer só o dinheiro e viver do jeito que ele quer. Mas o verdadeiro filho não. Ele ama. Assim é que Deus trata os filhos dele e os ímpios. Assim como os novos antigamente. A chuva cai para justo e injusto, não cai? Tem ímpio que é próspero. Tem ímpio aí que não é filho de Deus, mas tem muita riqueza. É assim. Deus dá bênção para todos. Mas intimidade com Deus só tem quem é filho. Correção de Deus só recebe quem é filho. Quem é bastardo não. Quem é filho do diabo. E essas duas classes existem, irmãos. Filhos de Deus e filhos do diabo. Infelizmente. Eu vi uma frase que até diz o padre, que ele fala: não existe cristão sem caráter. Existe gente sem caráter falando que é cristão. É uma grande realidade. E quando vem as provações, as lutas, Deus mostra o caráter daquela pessoa. Se ela realmente é um cristão, não. É isso que Deus faz com os seus filhos. Prova a nossa fé. Eu não creio naquela frase que fala: a ocasião faz o ladrão. Para mim não existe essa frase. A ocasião, ela revela o ladrão. A ocasião não faz o ladrão. Ela revela. Assim as provações revelam o que está no nosso coração. Ela revela quem verdadeiramente nós somos. Ela revela se nós estamos apenas confortáveis em cumprir as nossas rotinas diárias de programação na igreja, ou se verdadeiramente chamamos o Senhor por quem Ele é, pelo que Ele fez, não por que Ele pode nos dar, mas por que Ele fez. Esse é o amor que faz com que a igreja permaneça santa, pura, lutando contra as perseguições lá fora e perseguições internas. É olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Ele é tudo o que nós precisamos, Ele é tudo o que nós temos. Qualquer outra coisa fora dele, que nós venhamos adorar um ídolo, Ele é tudo. E aquilo que nos for preciso, Ele vai nos providenciar segundo a sua misericórdia. Ele cuida até dos pássaros, dos livros, mas Ele não cuida daqueles que não são seus filhos. Ele não corrige filhos dos outros. Ele corrige apenas aqueles que Ele recebeu o seu Filho amado Jesus Cristo. Amém? E continuando, irmãos.
dentro desse tema, ser corrigido, ser amado por Deus. Peço aos irmãos que me acompanhem no versículo 9 em diante, versículo 9 em diante, então versículo 13, se diz a palavra do Senhor. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina foi feita no momento que não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés, para que nosso estadio antes seja curado. Tínhamos nossos pais, vocês filhos têm os nossos pais, nós tínhamos nossos pais quando nós éramos crianças, e eles nos corrigiam por pouco tempo, né? Porque vai crescendo, já não é tão corrigido assim. E depois de um certo tempo a mãe me batia, não é porque já nem chegava doendo, mas eu estava mas o chinelo está fazendo efeito, não. Então era por pouco tempo, né? E além de ser por pouco tempo, eles corrigiam para essa vida aqui. Eles corrigiam para essa vida aqui, com a conduta moral para essa vida aqui. Então nós éramos sujeitos aos nossos pais. Então nós devemos estar em muito maior submissão ao Pai espiritual que nos corrige aqui para herdarmos a vida eterna. A vida eterna. Então o Pai espiritual. E os nossos pais nos corrigiam, como diz aqui, segundo melhor lhes parecia. Então, por mais bem intencionado que tem qualquer pai aqui, que é a bênção de Deus, nós entramos, os pais eram na hora de corrigir. Às vezes a mão passa um pouco, a verdade é essa, mas Deus não. Nós somos limitados, né? Nós somos limitados, às vezes a gente passa um pouco da conta, né? Os pais, não são pais, Deus cuidando de você, mas os pais aí, vocês às vezes passam um pouco da conta, vocês mesmos reconhecem, assim um pouco da conta. Por quê? A correção nossa é uma correção limitada. Ela por pouco tempo. Mas a de Deus não. A de Deus, porém, é para aproveitamento. Ou seja, nada nas mãos de Deus é desaproveitado. Tudo que nos acontece nas mãos do Senhor, seja uma unha gravada, é proveito diante de Deus para nos santificar. Tudo nas mãos de Deus. Nada. Ele é o Deus perfeito. Ele é o Pai perfeito. Por isso, que, como eu disse no versículo 11, toda disciplina que foi feita, no momento não parece ser de alegria, a verdade é essa. Quem que gosta de passar por provação, por tentação, por perseguição? Ninguém gosta. Não é? Ninguém que gostava quando os nossos pais falavam assim, você não vai brincar hoje na rua porque você fez isso. Você está de castigo, eu já joguei, não. A gente ficava triste demais, meu Deus do céu. Coisa que a gente vai gostar de fazer, então os meninos brincando lá fora, você escutando, minha mãe é meu diabo, só pode, porque a razão tem desse. Ficava triste, mas com o tempo a gente foi amadurecendo e reconhecendo que ele era cuidado, né? Nos mostrando, nos colocando limites. E assim, aquela tristeza se tornou motivo de alegria hoje, porque a correção que veio dos nossos pais nos deu caráter moral, nos privou de passar por grandes aflições, mas muito mais o nosso Pai Celestial, porque ele nos corrige a fim de sermos participantes da sua santidade. Ao depois, toda disciplina com efeito do momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitados, fruto de justiça. Esse é o terceiro ponto da nossa avaliação. A correção de Deus produz vida e não morte. Pode o pai ou a mãe botar um filho, Deus jamais desabandonar. Pode o pai ou a mãe errar e até matar um filho, porque nós vemos isso aí fora, mas Deus não. Seus filhos, Deus corrige para produzir vida com abundância. Porque a tristeza segundo o mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus ela produz arrependimento para a vida eterna. É para isso que Deus nos corrige, para que nós tornemos cada dia mais participantes da sua santidade, para que nós sejamos cada dia mais com a natureza de Cristo florada em nossas aflições. Por isso ele fala que vocês têm que restabelecer as mãos decaídas de vocês, os joelhos trôpegos. O que quer dizer isso? Eu que gosto de correr muito, quando eu estou no final da quilometragem, meu joelho já está trôpego, eu estou tentando nem andar, a mão já está decaída, já estou buscando. Mas ele fala, na nossa caminhada espiritual, o joelho está trôpego, a mão está decaída. Restabeleça, o Senhor está contigo. Para quê? Para que os que estão fracos possam estar vivos pelo nosso mau testemunho. Nós temos que ter essa convicção.
Deus não está nos corrigindo para castigo, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Ele recebeu o castigo no nosso lugar. Então hoje Deus não está nos castigando, Deus apenas está nos corrigindo. Ele está nos dizendo: eu amo vocês. E o fato de eu amar vocês é o fato de não dar tudo que o coração que vocês pedem, porque o coração de vocês é enganoso. Se eu der tudo o coração que vocês pedem, pode ter certeza que o coração de vocês não pede santidade. O coração de vocês não pede para ser parecidos comigo, muito pelo contrário. Nosso coração pede dia e noite para que nós nos afastemos da presença do Senhor. É uma grande realidade. Todos nós passamos isso. Nosso coração todo dia nos leva a procrastinar na leitura da palavra. Depois eu leio, vou entrar no Instagram, 11 horas no Instagram no dia. Depois eu leio a Bíblia, dormiu na Bíblia. Orou 10 minutos. É o nosso coração, irmãos. Há uma guerra diária todos os dias. E Deus está nos corrigindo para isso. Para que cada dia mais nós pegamos esses meios de graça e usemos eles para sermos transformados à imagem e semelhança do seu Filho amado Jesus. É isso que Deus quer para as nossas vidas: santidade, temor, reverência a Ele. Então, o fato de nós sermos corrigidos, irmãos, não entenda isso como castigo de Deus. O castigo foi Cristo que levou. A correção é o fato de Deus nos amar. É o fato de Deus olhar para cada um de nós e falar assim: aqui foi com o sangue do meu filho que eu escrevi o seu nome no livro da vida. Nada, nem ninguém pode tirar o seu nome. Ninguém vai tirar o seu nome do livro da vida. Está pago, alto preço. Para tirar o nosso nome do livro da vida, ele tem que enfrentar o Deus Todo-Poderoso. Mas se ele é todo-poderoso, quem tem mais poder que ele? Ninguém. Nem o nosso pecado. Porque Cristo cravou ele na cruz do Calvário. Isso tem que ser o nosso maior motivo de ser Deus Senhor. Amor por Ele. Nós não temos que ter medo de Deus. Tem medo de quem não é filho. Tem medo de quem não é filho. Quem é bastardo. Mas agora quem é filho é cuidado, é amado, é regado para a glória de Deus. É isso que nós precisamos ter em nossos corações. É isso que o amor de Deus traz para aqueles irmãos que estão passando por lutas e perseguições. Então, irmãos, chegou a luta, chegou a perseguição, correção de Deus. Olhe para o Senhor, clame a Ele que vai ser obrigado. Eu não sei no momento o que o Senhor está tirando da minha vida nesse exato momento, mas eu sei que o Senhor está me fazendo melhor do que eu conto. Eu sei que essa porta que fechou, o Senhor tem propósito. Essa porta que abriu, o Senhor tem propósito. Porque nada passa desaproveito nas mãos do Senhor quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida para Ele. Quando verdadeiramente a nossa vida está nas mãos do Senhor, nós podemos dormir despreocupados, porque Ele é um Deus que nunca se cansa, nem se fatiga. Os bons jovens se cansam, mas Deus não. Ninguém pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e revigora a força daquele que não tem nenhum vigor. Aquele que está manco, está decaído, Deus faz voar as alturas como aves, correr não se cansar, caminhar não se fatigar. É assim que Deus nos dá, é assim que Deus nos corrige e nos leva a participar cada dia mais da sua santidade. E tem nos nossos corações que quando somos corrigidos é porque somos amados. Então, quando a gente chegar na igreja, ouvir uma pregação do presbítero André, do pastor Márcio, ou minha, ou outro irmão que vier estar pregando aqui na frente, e a palavra for dura, e você se sentir confrontado com o seu pecado, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Que Deus corrige quem quer. É prazeroso isso. Glória a Deus por isso. Por isso que a glória não é do pregador, a glória é de Deus, que a palavra é dele. Nós não precisamos de elogios, nós não podemos de forma receber elogios. A glória é do Senhor, a palavra dele, a glória dele. Amém? Que Deus aplique essa palavra nos nossos corações. Que Deus nos conceda graça e misericórdia cada dia, para quando chegar as lutas e as provações, nós não murmurarmos, mas apenas reconhecer que elas das mãos do Senhor é aquilo que Ele vai usar para corrigir, para tratar aquilo que Ele tem de tratar nos nossos corações. As situações elas não vão nos levar a pecar, elas apenas vão revelar o nosso pecado. Ninguém se irou porque a outra pessoa fez raiva. A situação apenas revelou a ele já não no coração. Ninguém se torna algo só porque a pessoa fez, apenas revela. E eu, antes de finalizar, gostaria de dizer duas coisas para finalizar. Primeiro, a todos aqueles que têm a certeza, a convicção de que são filhos de Deus. Que essa palavra seja entregada nos seus corações com a convicção de que qualquer luta e provação é apenas correção, cuidado e amor paternal de Deus.
Nada é claro de matar. E a correção do Senhor produz vida. Quando nós olhamos para isso, as nossas mãos decaídas se levantam, os nossos joelhos se firmam, nós caminhamos no caminho da retidão, nós temos frutos de justiça, ou seja, a nossa conduta se torna justa para a glória de Deus. Então continue confiante. Você tem a certeza de que você é filho de Deus, que Deus tem te corrigido e tratado no seu coração. Dê glória a Deus, cada dia mais por isso. Mas em contrapartida, eu não sou dos corações, sou Deus. Mas se tem algum irmão presente nesse momento aqui, que não tem essa convicção de que é um filho de Deus, e tem vivido uma vida rabicão, um pé na igreja, um pé no mundo, e mesmo assim tem achado que está tudo bem entre você e Deus, se você nesse momento está vivendo dessa forma, hoje é o dia de você se reconciliar verdadeiramente com o Senhor. E Cristo oferece esse perdão através do seu sangue. Então, nós chegamos diante dele, confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, e a partir daquele momento nós nos tornamos filhos de Deus, corrigidos e amados pelo Senhor. Amém? Deus aplica essa palavra nos nossos corações. Oremos. Deus amado, Deus de misericórdia, Deus de bondade. Senhor Deus, como é bom e prazeroso te servir e ouvir, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cada dia mais produz em nossos corações a certeza de que nós somos teus filhos e que cada correção do Senhor, Deus, é um gesto do teu carinho, do teu amor e do teu cuidado, Senhor Deus, para conosco. Pai, obrigado por guardar a tua igreja. Obrigado, Senhor Deus, por derramar sobre nós o Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo, do pecado e nos leva pela fé que o Senhor crê que nós somos perdoados na cruz do Calvário. Crê, Senhor Deus, que nós temos agora uma casa eterna no céu e que nada nem ninguém vai nos separar do teu amor, Senhor Deus, que está em Cristo Jesus. Pai, que isso produz em nossos corações cada dia mais amor pela santidade, nojo pelo pecado, Senhor Deus, e que a tua igreja, Senhor Deus, produza frutos pacíficos, frutos de justiça na conduta, Senhor Deus, que nós sejamos aquilo que nós fomos chamados para ser, a imagem e semelhança de Jesus Cristo nessa terra. É no nome de Jesus que eu oro, eu te peço e te agradeço por sempre. Amém.